Maravilhosa do Senhor, glorificado seja o nosso Deus, amém? Louvado seja o Senhor. E o tema de hoje é tesouro em vaso de barro, amém? Tesouro em vaso de barro. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios 4, 7. Tesouro em vaso de barro. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Amém? Vamos de novo? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Amém. Feche os olhos. Glória a Deus. E essa glória realmente que nós sentimos no nosso coração, que arde no nosso ser, está no nosso tesouro de barro, né? Porque a excelência do poder é de Deus. Ah, glorificado seja o Senhor, Pai, pela Tua presença, tão maravilhosa, Pai, tão doce presença. Glorificado seja, Pai. Fala conosco, Pai, nessa noite, nos ensina, nos instrui nesse culto do Espírito Santo, para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Podem se assentar, quem está em pé. Queridos, essa passagem foi escrita por Paulo. Paulo, servo do Senhor, perceba que ele fala que a glória de Deus em nós, o poder de Deus em nós, a presença de Deus em nós, o Senhor Jesus em nós, é a glória de Deus dentro de um pote de barro, de um vaso de barro, porque é isso que nós somos, um vaso de barro. E é muito forte isso, né? Quando nós temos você vê que Paulo, ele sempre teve um ministério sensato, sábio, sempre teve um ministério bem direcionado pelo Senhor. Por quê? Porque ele tinha essa consciência. Eu sou um vaso de barro. É isso que nós somos. E quando nós temos essa consciência, nós estamos falando que nós entendemos que somos limitados. Nós estamos falando que nós entendemos que nós somos finitos. Que nós entendemos que nós temos um fim nessa terra. Como diz a palavra de Deus, que o pó voltará à terra, né? De onde veio. E nós, como esse vaso de barro, né, nossa carne que é pó, voltaremos ao pó. Mas a glória de Deus, a excelência, é o poder de Deus, que não é nosso, pertence ao nosso Deus. E ele diz então no versículo 1, que esse ministério, esse poder de Deus, o evangelho de Jesus, é pela misericórdia que nós temos dentro de nós. Olha o que disse, pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então, se o evangelho está dentro de nós, o que vai acontecer? É por misericórdia que nós o recebemos. Porque Jesus falou, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Vocês vão ver daqui a pouco que por si só a pessoa não consegue compreender o evangelho de Jesus. Se você compreende a morte sacrificial de Jesus no teu lugar, é porque você foi iluminado pelo Senhor. Ele nos escolheu e diz então que é pela misericórdia. E é por isso que nós não desfalecemos. Por quê? Porque nós recebemos a misericórdia de Deus. Foi a misericórdia de Deus que te iluminou. Então, você não vai desfalecer. Você não vai desfalecer. E ele diz então, no versículo 2, que nós, então, porque fomos iluminados, porque recebemos a misericórdia,
nós rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas. Nós não andaremos com astúcia. Nós não adulteraremos a palavra, não mudaremos a palavra. Nós andaremos na palavra por quê? Porque a palavra é a verdade que nos dá consciência. Olha o que diz aí. Pelo contrário, rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, a verdade em nós, o que acontece? Ela desperta a nossa consciência. Nós não mudamos a palavra, nós não adulteramos a palavra. Não vamos mudar isso aqui porque nos incomoda. Não vamos negar isso aqui porque nos afeta. Não, nós damos crédito à palavra, mantemos a pureza da palavra, porque essa pureza da palavra, o que vai acontecer? Vai acender a tua consciência. E a tua consciência é o que a palavra diz, que é muito interessante, porque tem muita gente que fala, eu não ouvi o evangelho. Como que a pessoa que não ouviu o evangelho vai ser julgada? A Bíblia fala que Deus colocou no homem a lei da consciência. Então, todo ser humano, ele nasce com a lei da consciência. Ele tem um entendimento do que é o certo, do que é o errado. Por isso, no mundo de hoje, eles tentam matar, né, essa consciência divina que já vem no homem. Então, eles tentam matar desde a infância, colocando o quê? Uma profanação, para que a pessoa perca os limites que Deus já colocou desde a infância no ser humano, que essa consciência, o entendimento do que é certo, do que é errado. Mas nós, diz a palavra, que pela misericórdia recebemos esse tesouro, que é o evangelho. Nós não vamos rejeitar as coisas, né, ocultas que envergonham. Nós vamos rejeitá-las. Nós não vamos encobrir coisas que são ocultas, que envergonham o evangelho de Jesus. Nós não vamos usar de astúcia, mas nós vamos temer ao nosso Deus. E então Paulo continua dizendo que o evangelho, versículo 3, ele está encoberto para quem se perde, porque o diabo cegou o entendimento dos descrentes. Então perceba, o evangelho, que é o tesouro que é colocado dentro do vaso de barro, que é o ser humano, ele está encoberto para quem está perdido, para quem está se perdendo. Por quê? Porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Então, as pessoas que não acreditam no evangelho, o diabo cega o entendimento delas para que elas não entendam a grande tesouro que é o milagre, a providência de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, que nos dá acesso à vida eterna. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o inimigo, o que acontece? Ele tenta manter a pessoa na escuridão. E é interessante que você vai ver que Paulo, ele fala sobre essa luz que vem sobre a escuridão. Assim como foi no momento da criação, quando o mundo estava em trevas, o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo e veio a luz, assim é o evangelho na vida daquele que está perdido, naquele que está sem Deus. Ele pode estar em trevas, mas aquilo que é o conhecimento de Cristo, que vem, resplandece, é a luz do evangelho. Olha só, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então nós estávamos em trevas, nós também estávamos na escuridão, mas veio o quê? Assim como na criação do mundo, haja luz, e houve luz, e a luz
é a manifestação do Senhor Jesus em nós. Quando há manifestação do Senhor Jesus para nós, então há luz no nosso interior. Então esse tesouro no nosso vaso de barro. É um vaso de barro, mas agora tem a glória de Deus habitando no nosso ser. Tem a glória de Deus habitando dentro de nós. E você percebe que a luz, ela resplandece em nosso coração e ela ilumina o nosso conhecimento a respeito de Jesus. Então entenda, se você sabe quem é Jesus, se você crê que Jesus morreu naquela cruz pelos teus pecados, se você crê e você sabe que ele ressuscitou ao terceiro dia e que hoje ele está à direita de Deus, é porque veio a luz do Senhor e resplandeceu no teu vaso de barro. Então hoje o teu vaso de barro, o teu mundo, ele não está mais em trevas, porque veio a luz, a revelação do Filho de Deus, que é a imagem de Jesus. Esta é a maior glória que pode haver para o ser humano. No tesouro de barro, no vaso de barro, o grande tesouro, que é a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, porque nós temos essa luz, porque resplandeceu essa luz, o Espírito Santo, assim como pairava, e disse que ele pairava sobre a face do abismo, e o Senhor disse, haja luz, oh glória a Deus, e houve luz. Então o Espírito Santo pairou sobre a face do nosso abismo, e o Senhor disse, haja luz. Haja o entendimento da glória de Jesus Cristo sobre essa pessoa. Haja o conhecimento do Evangelho de Jesus para essa pessoa. Oh, queridos, nós somos abençoados. Nós somos iluminados pelo Senhor. Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. E por isso você vê no começo dos evangelhos dizendo, aqueles que estavam nas regiões de sombra de morte, resplandeceu a luz. Por quê? Porque o Senhor disse, haja luz, haja o conhecimento da glória do Senhor Jesus para esse, haja o conhecimento de quem é Jesus para esse, haja o conhecimento de quem é Jesus para esse, haja o conhecimento da glória do Filho de Deus para esse, e houve luz no nosso pote de barro. E o tremendo disso é que quem tem essa revelação da luz, quem tem essa glória de Cristo, que é a imagem de Deus, o entendimento de Cristo, o que acontece? Que diz a palavra do Senhor, aí no versículo 7, que resplandece essa luz, e então você tem esse tesouro no teu vaso de barro. A luz resplandeceu. Seu olho se abriu, não era para você enxergar. Porque o diabo, o que acontece? Ele cegou o entendimento dos incrédulos. Mas Deus disse, haja luz sobre você. Deus está dizendo agora, haja luz sobre você. O meu filho morreu. O meu filho sofreu naquela cruz para te libertar. O meu filho carregou o teu pecado. O meu filho carregou a tua enfermidade. O meu filho carregou a tua maldição. Então, haja luz sobre você. O Senhor disse isso. Então, no teu tesouro de barro, vem a excelência do poder de Deus, que não é nossa. E então diz, quem tem isso? O que vai acontecer com você? Então, agora é só glória? É só glória. Mas diz o que o versículo 7? Que em tudo você será atribulado. Não, pastor, essa parte aí eu não gostei. Em tudo você será atribulado. Em tudo você vai ficar perplexo diante de muitas coisas nesse mundo. Em tudo você vai ser perseguido. Porém, a Bíblia fala aí, você não vai ser angustiado. Você não vai ser um desanimado. Você não vai ser um abandonado. E nunca vai ser destruído para a glória de Deus. Em tudo, nós seremos atribulados. Mas por quê? Porque você tem a revelação da glória.
Você não é mais um, você tem a glória, você tem um tesouro dentro do seu vaso de barro. Entenda isso, você tem um tesouro dentro do teu vaso de barro. Então o que diz aí o versículo 7? Olha o que diz o versículo 7. Em tudo, temos porém o versículo 8, em tudo somos atribulados. Por quê? É só você ver o versículo anterior. Porque você tem o tesouro dentro do seu vaso de barro. Em tudo, vem tribulação para cima de você. E vem tribulação. Porém, você não vai ser angustiado, Deus está prometendo. Você vai ser atribulado. As coisas vêm para te importunar. As coisas vêm para querer te atacar. As coisas vêm para querer, te chacoalhar. As coisas vêm para te atribular, para te manter em tribulação. Mas você não vai ficar angustiado. Você não vai ser um angustiado. Você fica ali sendo importunado. Imagina só o que acontece com um pote de ouro. O que acontece? O que você faz com um pote de ouro? Você chacoalha o cofrinho. O que você faz com o cofrinho? Você chacoalha aquele cofrinho. Você é um vaso de barro com tesouro. Então você é atribulado. Toda hora as coisas vêm para te chacoalhar. Mas você não vai ser angustiado. Você fica perplexo. Meu Deus, é tanta coisa. Por quê? Porque você vê coisa que muita gente não vai ver. Porque os seus olhos estão abertos. A sua visão está aberta. Você tem entendimento do mundo espiritual. Você não está mais em trevas. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz. Mas você não está em trevas. Então você fica perplexo pelas coisas que você vê. Porém, não desanimado. Você pode ficar perplexo. Deus está dizendo para você. Você pode ficar perplexo. Você pode ficar boquiaberto. Você pode ficar, escandalizado às vezes com as coisas, com os levantes, com as circunstâncias. Mas não desanimado. Você não pode desanimar. Por quê? Porque você tem o tesouro no teu vaso de barro. Você não pode desanimar. Você tem que ficar. Você vai ficar perplexo. Mas não desanimado. Você não pode perder teu ânimo. O que diz mais lá a palavra do Senhor? Você vai ser perseguido. Ai, meu Deus, por que tanta perseguição? Por quê? Por que vem a luta dessa forma para o meu lado? Porém, não desamparado, porque nessa perseguição, o Senhor estará com você. Você nunca vai ficar sozinho na tua batalha. Você nunca será desamparado. Sabe por quê? Porque agora você tem um tesouro no teu vaso de barro. Você nunca vai ficar sozinho. Como eu estava comentando com a diaconisa Lourdes, que passou por esse vale da sombra da morte. Diante de artérias entupidas na sua perna. Ali era um vale de morte, que ela poderia ter ficado ali. Mas nós não somos desamparados. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então nós passamos até vales de sombra de morte, mas a presença de Deus está conosco ali. Nós não estamos desamparados, nós não passamos sozinhos nas nossas lutas, nós não passamos sozinhos as nossas batalhas, nós não passamos sozinhos as nossas dores. Ele nos toma pela nossa mão direita, é promessa dele: eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Então, nos nossos vales da vida, naquilo que são os momentos de perseguição, de dificuldade, nós não estamos sozinhos, não estaremos sozinhos. Por quê? Nós temos um tesouro maior no nosso vaso de barro. Diz então que nós ficaremos abatidos. Eu achava que eu, como um cristão, eu tinha que ficar só feliz. Não. O Senhor está falando que você vai ficar abatido. Tem luta que te abate. Tem notícia que te abate. Tem situação que te entristece. Porém, não destruído.
ninguém tem poder de destruir a tua vida, porque você é um vaso de barro com o tesouro de Deus dentro de você. Então, nós precisamos entender. Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos, se eu tenho a Deus, se eu tenho a glória de Deus, então eu não vou ser, não vou ficar perplexo, eu não vou ser perseguido, eu não vou ficar atribulado, eu não vou ficar, como disse ali, abatido. Não, você, porque tem esse tesouro, está sujeito a passar por tudo isso. Porém, não deixe nunca a angústia prevalecer no teu coração. Porém, não seja alguém que aceite o desânimo, porque você é um vaso de barro com um tesouro dentro de você. Porém, você não é abandonado, desamparado nessa batalha sua. O Senhor está com você. Lembra de Daniel ali na cova dos leões? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Dentro ali daquela fornalha, muitas vezes o quê? Deus permite que nós passemos pela provação, mas Ele estará lá dentro. Ele é o quarto homem da fornalha. Ele é, na verdade, aquele que vai fechar a boca do leão, mas a certeza é, você não será desamparado nessa batalha. Você não será destruído pelo mal que vem diante da tua vida em nome de Jesus. Por quê? Porque você é um vaso de barro que tem um grande tesouro. Qual tesouro? O Filho de Deus está em você para a honra e a glória do Senhor Jesus. O Filho de Deus está em você. Lembra que Jesus falou, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar? Pois é, isso aí, ó. O Filho de Deus está em você. Ele é esse tesouro. E por isso que Jesus, ele fala, da glória do Evangelho, que quem encontra o Evangelho do Senhor Jesus e crê no Evangelho encontrou um grande tesouro, e ele é capaz de abandonar tudo, vender tudo para guardar aquele grande tesouro. Que quem encontrou o Evangelho é como alguém que encontrou ali uma semente, e aquela semente tão pequenininha, mas ela é plantada e se torna uma árvore grandiosa. Assim é o Evangelho de Jesus. Ele traz toda a glória, ele traz todo o poder do Senhor para nós, para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Então eu quero te dizer hoje, vença em nome de Jesus Cristo todo desânimo, vença da tua vida tudo aquilo que traz sentimento de abatimento, porque você não será destruído pela glória de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Não fique angustiado, não se entregue ao desânimo, não se entregue àquilo que é o sentimento de desamparo, porque jamais você será desamparado. Versículo 10 diz que nós levaremos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, o que é isso? Nós, sim, matamos a nossa carne. E nós devemos matar a nossa carne todo dia, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Você precisa matar sua carne. Você precisa matar sua carne. Você precisa, como foi falado aqui, a palavra do Senhor no domingo, você precisa entrar no Santo dos Santos com o Senhor. E muitas vezes, para você entrar no lugar santíssimo, que é a tua intimidade com Deus, o que vai acontecer? A tua carne vai falar, não, você tem tanta coisa para fazer. Para que aí se ajoelha para orar? O que o diabo começa? A tua carne começa. Você tem um monte de coisa para fazer, você vai ficar ajoelhado. A tua carne começa, você precisa resolver isso, resolver aquilo outro. Você precisa ir atrás de dinheiro. Você precisa ver tal informação. E a tua carne fica te atacando. E sabe o que acontece? Nem que você fique em silêncio, mas fica ali em silêncio com o teu Deus e dizendo, carne, agora é hora de você adorar Deus. Pode ficar aqui, quietinha. E se vacilar, vai ficar 3 horas aqui, quietinha. Vai ficar prostrada. Agora é hora de eu adorar a Deus. Nem que você não tenha nem o que orar.
Se você tem o dom do Espírito Santo, você fica falando em línguas, porque a palavra de Deus diz que nós, quando oramos no Espírito Santo, nós falamos em segredo com Deus. A melhor coisa que tem, você ficar ali, nem que você fique, a tua carne vai esbravejar. Ela não quer que você ore, a tua carne não quer que você jejue, a tua carne não quer que você adore. Mas você vai o quê? Manter o fogo continuamente no altar e ele não vai se apagar. Todo dia você vai visitar o teu santuário, o teu espírito, a tua alma, o teu templo divino com Deus, e você vai entrar no teu santuário. Diz a Bíblia que os sacerdotes tinham que entrar todo dia no santuário, remover a cinza. Todo dia você tem que remover tua cinza. Senhor, hoje, hein, aquele nervoso, hoje aquela inquietação, hoje aquela murmuração. Vai removendo as cinzas do seu santuário, todo dia. Não leve, cinzas para outro dia. Não carregue cinzas no teu santuário. O teu templo tem que estar limpo todo dia. E eu quero te dizer, a maior luta hoje em dia, o que é? É nós conseguirmos nos aquietar. Mas se você vê os Salmos, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe o que é isso? A nossa vitória está em saber se aquietar. Então eu quero te dizer hoje o que Paulo falou: leve sempre no teu corpo o morrer de Jesus. Mate todos os dias a tua carne, submeta ao senhorio do Senhor Jesus. Ela vai lutar, ela vai falar: pastora, por que eu pego a Bíblia para ler? Aí minha cabeça começa uma confusão e eu me lembro de um monte de coisa que eu tenho para fazer. Pastora, por que eu dobro o joelho e eu não consigo orar? É tanta coisa que vem na minha cabeça, é tanto a fazer que vem à memória. Em nome de Jesus, tua carne está gritando, mas silencia a tua carne e fala: carne, cala-te, agora é hora de adorar a Deus. Fica lá e começa a falar com Deus. Tua carne gritando, tua carne falando, tua carne berrando, tua carne propondo um monte de estratégia, um monte de caminho, um monte de desvios. Mas todo dia você vai fazer o que? Morrer a tua carne. E o que? Para que a vida de Jesus se manifeste em você. E o poder de Jesus vai se manifestar na tua vida, em nome de Jesus Cristo, porque nós que vivemos, versículo 11, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, quer sejam circunstâncias, quer sejam afazeres, quer sejam pressões que venham realmente contra a tua vida, deixa a vida de Jesus se manifestar na tua carne mortal. Por quê? Porque você é um vaso de barro com um tesouro precioso dentro de si para a glória de Deus. Amém? Então, versículo 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo está dizendo: para eu ministrar a vida em nós, os apóstolos, os discípulos, precisava operar a morte. Todo dia ele precisava se matar. Se matar como? Se matar a carne dele. Então, os pastores, os líderes, todo o servo do Senhor, que é um oficial, em nós opera o quê? É se matar a nossa carne todos os dias, para que nós o quê? Possamos liberar vida, possamos liberar o quê? Cura, possamos liberar o quê? Milagres, possamos liberar o quê? A palavra de Deus. Em nós tem que imperar o matar a nossa carne. E eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, que você terá essa vida interior dentro de você. Sabe por quê? Porque a vida não está em nós, está no nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que foi lido lá que essa glória não está em nós, mas está no poder do nosso Deus. Então, se você quer vida, se você quer energia, se você quer poder, se você quer unção, então mata a tua carne. Todo dia mata a tua carne, submeta a tua carne ao Senhor, e Deus vai se
ser glorificado na tua vida, em nome de Jesus. E olha o que Paulo falou no versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que eu falei. Então, o que ele fala é porque ele cria porque ele vivia. E eu quero declarar que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus um dia diante da glória de Deus. Foi o que Paulo falou. O que eu falo é porque eu creio. E sabe por que ele cria? Porque ele tinha vida com Deus. E hoje o Senhor está te falando, tenha a tua vida comigo, porque você é um vaso de barro. A glória não é sua, mas há um tesouro meu que eu trouxe para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Então a glória de Deus em nós, o amor de Deus em nós vai gerar o quê? Ações de graças. As pessoas vão glorificar. As pessoas vão ser gratas. Quando você tem Deus na sua vida, você vai transparecer o quê? O poder de Deus, a glória de Deus. Então o que Paulo está dizendo tudo isso? Porque ele confirma. Versículo 16. Por isso, não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova a cada dia. Então, tudo isso que Paulo falou foi para quê? Para que você não desanime. Porque ainda que seu homem exterior, seu exterior se corrompa, seu exterior, né, vai adoecendo no sentido físico, vai envelhecendo, vai, né, tendo problemas aqui e acolá. Contudo, o nosso ser interior, o nosso homem interior, ele vai sendo renovado a cada dia na presença do nosso Deus. Por quê? Versículo 17. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Lembra que ele falou? Você vai ser atribulado. Lembra que ele falou? Você vai ficar perplexo. Lembra que ele falou lá na passagem ainda? Olha, você vai ficar muitas vezes, você vai ser perseguido. Mas depois, então, ele fala que não é para você desanimar, porque essa leve e momentânea tribulação, ela vai produzir um eterno peso de glória na tua vida, acima de qualquer comparação. Olha que linda. Acima de qualquer comparação, toda essa tribulação que você vive, toda essa perplexidade que você vê, toda essa perseguição que você vive, tudo aquilo, esse sentimento de abatimento que vem sobre você, vai ser acrescentado um peso eterno de glória que não tem comparação, o que você vai receber da parte de Deus. Porque, versículo 18, você não tem que atentar para o que você vê, mas para as coisas que você não vê. Porque tudo que você vê é temporal, vai acabar. Mas o que você não vê é eterno. E Deus está falando para você. Você está perplexo, você está atribulado, você está abatido, você está perseguido. Não olhe para nada disso. Não fique angustiado, não fique desanimado, não se sinta abandonado, desamparado. E nunca você será destruído, porque o eterno peso da glória não se compara a tudo isso, porque você não tem que olhar para as coisas que você vê, mas você tem que se fixar no que você não vê, porque o que você está vendo é passageiro, vai passar, mas o que você não vê, o que Deus vai acrescentar na sua vida é eterno, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus hoje te convida a vencer toda a falta de ânimo em nome de Jesus e a olhar para o que é eterno, porque você será grandemente
recompensado acima de toda comparação. Quer dizer, não há comparação, não dá para comparar. Não dá para comparar o que você vai ter da parte de Deus eternamente por você guardar com amor esse tesouro no seu vaso de barro, em nome de Jesus. Amém? Basta nós lembrarmos da arca de Deus, não é verdade? Tinha um sacerdote que tinha a arca de Deus na sua casa, mas ele lidava como com aquele tesouro? Não estava nem aí, não cuidava, não matava nem a sua carne, não zelava pelo tesouro que tinha dentro da sua casa. Em comparação, tinha um homem que ele nem era sacerdote, mas quando a arca de Deus foi para a casa dele, ele zelou tanto, ele cuidou tanto, que disse que ele prosperou grandemente. E é isso que você tem que fazer. Vaso de barro, cuida desse tesouro. Tenha a tua intimidade com Deus. Tenha a tua vida com Deus. Mate a tua carne todo dia. Vença as batalhas particulares, porque o peso da glória será grande na tua vida. Para de andar pelo que vê. Ande por aquilo que você vai viver na presença de Deus. E é eterno, em nome do Senhor Jesus. Amém? E nós vamos ficar em pé no nosso lugar. E nós vamos orar. Você vai orar. A presença de Deus está forte. Desde o começo desse culto, está muito forte a presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo. E você vai falar com o Senhor. Você vai falar com Ele. Você vai entrar na presença dele. E se sua carne quiser gritar, você silencia a tua carne e fala com o teu Deus. Fala com o teu Deus e aprende já submeter-se à potente mão de Deus, porque Ele vai te exaltar em nome de Jesus. Agora, feche os seus olhos, fale com o Senhor. Oh, aleluias, Pai. Obrigada, Pai, por estarmos diante de Ti. Obrigada pela Tua misericórdia, Senhor. Um dia o Senhor olhou para nós. Um dia, Senhor, o Senhor olhou para esta pessoa. E o Senhor, meu Pai, disse, haja luz. Haja compreensão do poder de Deus, haja compreensão, a revelação do Filho de Deus. Ore calamaço decanta. E a partir de então, meu Pai, a luz, Jesus passou a viver dentro dessa pessoa, meu Deus. Agora, meu Pai, agora ela nunca mais será desamparada, ela não vai ser angustiada, ela não vai ser destruída, meu Pai, porque ela tem, meu Pai, a glória de Deus dentro de si, o Filho de Deus dentro de si. Então, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ensina essa pessoa a cuidar do seu templo espiritual, ensina essa pessoa, meu Pai, a entrar todos os dias no Santo dos Santos, a ter, Senhor, em nome de Jesus, uma vida espiritual sadia, a cuidar da sua vida espiritual, a zelar pela comunhão contigo, Senhor, porque o Senhor é o nosso maior tesouro, o Senhor é o nosso maior tesouro, e nós queremos te dar glórias, meu Pai, nós queremos te exaltar, te glorificar, te bendizer, nós queremos, Senhor, te prestar culto, te prestar, sim, Senhor, holocausto, sim, meu Pai, sacrificando a nossa própria carne, Senhor, renunciando ao nosso eu, renunciando ao nosso ego, renunciando, meu Pai, aquilo que são as neuras da nossa própria carne, da nossa própria mente, negando, meu Pai, as tribulações que nos são acrescentadas, meu Pai, pela nossa própria mente. Senhor, em nome de Jesus, faça de nós pessoas mais espirituais, faça de nós, Senhor, pessoas, meu Pai, que entendam, meu Pai, que nós carregamos esse grande tesouro dentro de nós, pessoas que se recolham em si mesmo, meu Pai, que não busquem o barulho do mundo, que não busquem, Senhor eterno, aquilo que é, Senhor, só o tormento, aquilo que é agitação, meu Pai, as coisas que afetam a mente, as coisas que aceleram o pensamento. Meu Pai, faça de nós, meu Pai, pessoas
que buscam mais o teu Espírito Santo. Ore calamaço decanta, e que nós possamos falar mais em línguas, que nós possamos orar mais, que nós possamos cantar mais, Senhor, que nós possamos adorar mais, que nós possamos jejuar mais, Senhor, que nós possamos limpar o nosso templo espiritual todos os dias. Deus amado, que nós possamos silenciar a nossa carne, que nós possamos calar a nossa mente e que nós possamos glorificar o teu nome. Senhor, porque aquele que anda no Espírito jamais satisfará a vontade da carne. Meu Pai, porque a carne luta contra o Espírito, e ela luta, Senhor, luta para que essa pessoa não vá na igreja, luta para que essa pessoa não ore, luta para que essa pessoa não leia a Bíblia, luta para que essa pessoa, meu Pai, não medite, não ore, não busque. A carne luta, Senhor, mas o teu Espírito nos dá vida, e nós optamos, Senhor amado, como Paulo, de morrermos todos os dias, Senhor, para alcançarmos plenamente o teu querer na nossa vida. Fortalece o teu povo, fortalece a vida espiritual, fortalece, meu Pai, em nome de Jesus, e que cada um que está nesse lugar, Senhor amado, possa cuidar da tua arca com todo o zelo, meu Pai, em nome de Jesus, como Obed, Senhor, possa cuidar da arca, Senhor, com tanto zelo, que a vida dessa pessoa vai prosperar, a vida dessa pessoa vai liberar, a vida dessa pessoa vai mudar, Senhor, porque Obed-Edom, meu Pai, era um lugar amaldiçoado, o Edom, meu Pai, era um lugar cheio de ódio, meu Pai. Os edomitas eram filhos de Esaú, eles eram cheios de mágoa. Meu Deus, mas Obed-Edom não. Obed-Edom amou, cuidou da arca, zelou, e por isso, Senhor, a vida dele foi cheia de glória, a vida dele foi cheia de unção, a vida dele foi cheia de liberação, e que nós, Senhor, como vasos de barro com um grande tesouro, possamos ser, meu Pai, como Obed-Edom, possamos viver a glória, possamos viver a liberação, possamos zelar pela tua presença em nós de tal maneira, meu Pai, que nós possamos atrair a tua presença, atrair a tua palavra revelada, atrair a tua revelação, atrair a tua glória para a nossa vida, para o nosso quarto, para a nossa intimidade, para a nossa alma, que a nossa alma jubile, que a nossa alma cante, que a nossa alma adore, que a nossa alma exalte, que nós falemos em língua todo o tempo, toda hora, Senhor, porque nós estaremos falando em segredo contigo, de coisas espirituais que nós nem sabemos e precisamos ser liberados. Libera, meu Pai, nossa vida, libera nossa alma, libera nosso espírito e dai-nos o teu poder, a tua glória. Em nome de Jesus é o que pedimos, Pai. Faça de nós instrumentos nas tuas mãos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluias. Em tudo somos atribulados, perplexos, perseguidos, porém não angustiados, desanimados, desamparados e nunca destruídos. Deus sempre está conosco, em nome de Jesus. Amém? Queridos, e hoje já é dia o quê? 18, pelo amor de Jesus, amanhã, né? Hoje é 17, né? 16? Dia 20 já chegou, nem vi o dia 1 e já é dia 20. Glória a Deus. Nós vamos consagrar nossas ofertas ao Senhor, entregar nosso dízimo ao Senhor. Consagre a Deus esse momento em oração, um voto, uma oferta de amor, de zelo, em nome de Jesus. Nós seremos tesouro, vaso de barro com tesouro, em nome de Jesus, em todas as áreas. Amém? Estenda a mão ao alto.
Senhor, prospera o teu povo, meu Pai. Tu és o maior tesouro, meu Pai, que o ser humano pode alcançar na vida, meu Pai. Oh, meu Deus, te conhecer é o maior privilégio, Jesus. Ser iluminado, meu Pai, por ti, meu Deus, é um privilégio, Senhor, e te agradecemos pela tua piedade, porque o Senhor teve misericórdia de nós, meu Pai, e nos iluminou, não deixou a gente ficar na escuridão, meu Pai, cegos por Satanás. Obrigada, Senhor. Oh, nós te damos glória e te adoramos, Pai. Traga, Senhor, sobre nós também a prosperidade, meu Pai, a riqueza sobre os teus filhos. Eu repreendo o devorador, o migrador, o destruidor. Toda obra do mal caia por terra dessa vida, dessa família. Em nome de Jesus, meu Pai, que o teu povo tenha o pão de cada dia, o sustento, que o teu povo tenha, Senhor, a melhor moradia, que o teu povo tenha, Senhor, o melhor meio, meu Pai, de vivência nessa terra. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida material do teu povo, meu Pai. Tu és o eterno, poderoso, dono do ouro e da prata. Glorifica o teu nome, Senhor, nas nossas vidas. A ti daremos toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Quem quiser entregar a sua oferta em espécie, coloque no gasofilácio. E você pode enviar o teu Pix em nome de Jesus. Como eu falei, nós estamos com doações de roupas para o bazar. Compre roupas. Eu já falei aqui, não fique, você tem uma calça só, isso é falta de sabedoria, né? Querido, uma calça hoje numa loja é R$200, 240. Com R$20 você compra 2 calças aqui no mínimo. Então, sabedoria do Senhor, calças boas, calças boas, de qualidade, tudo do pessoal mesmo, roupas de qualidade. Adquira também o melhor para você, para sua casa, em nome de Jesus. Amém? Visite nosso bazar para a glória de Deus. Vamos levantar nossas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te leve em paz. Ó vaso de barro, vá carregando o teu tesouro. E que ele queime em você de dia e de noite. E a presença dele queime de dia e de noite. E você possa sentir essa chama dentro de você e te alegre, te inspire e te crie e faça o teu lábio adorar mais. Eu te abençoo, vá debaixo desta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Um beijo, vão com Jesus. Glória a Deus.